Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula do nosso curso de Física. O assunto da nossa aula de hoje é força eletrostática, ou como alguns falam, de maneira mais simples, força elétrica, certo? A chamada lei de Coulomb. Bom, então vamos lá. Deixa eu destacar aqui. Força eletrostática ou lei de Coulomb, certo? Beleza. Bom, pessoal, olha só. Vamos supor que você tem duas cargas elétricas pontiformes. O que significa pontiforme, gente? Pontiforme significa dimensões desprezíveis, certo? Forma de ponto, dimensões desprezíveis. Então, vamos supor que você tenha duas cargas elétricas pontiformes. Uma eu vou chamar de Qzão e a outra eu vou chamá-la de Qzinho, certo? Tudo bem? Ou Q1 e Q2, do jeito que você preferir. Tudo bem? Q1, Q2, Qzão, Qzinho, tanto faz. E elas estão separadas por uma distância D. Então, D é a distância entre as cargas. Tudo bem? Bom, como nós vimos na aula de eletrização, se elas tiverem mesmo sinal, elas vão se repelir. Se elas tiverem sinais contrários, elas vão se atrair. Então, os sinais contrários, elas vão se atrair. Mesmo sinal, elas vão se repelir. Tudo bem? Beleza? De acordo com o princípio da atração e repulsão. Bom, a figura mostra isso que eu estou dizendo. Então, vamos supor, gente, que a Qzinho e a Qzão tivessem o mesmo sinal, certo? Cargas de mesmo sinal fazem o que mesmo? Elas se repelem. Então, o que vai acontecer? Então, aqui está Qzinho, aqui está Qzão, separados por uma distância D. Se elas tiverem o mesmo sinal, elas vão se repelir, né? Então, a Qzinho, ela vai fazer uma força na Qzão para a direita, repelindo a Qzão, certo? E a Qzão, por reação, fará uma força na Qzinho para a esquerda, repelindo a Qzinho. Aí aqui cabe uma observação muito importante que é vista em leis de Newton. Qual é a observação, professor? F e menos F formam o chamado par ação e reação. Então, vamos relembrar um pouquinho o que a gente aprende lá em leis de Newton, na chamada terceira lei de Newton. Olha só, pessoal, a força F ali do desenho é a força que a Qzinho faz na Qzão, né? E a Qzão por reação, olha, eu estou enfatizando, e a Qzão por reação faz uma força na Qzinho. Então, a Qzinho faz uma força na Qzão para a direita e a Qzão por reação faz uma força na Qzinho para a esquerda. Então, eu acho que está um tanto óbvio aqui, que aquelas duas forças formam um par ação e reação. A para a direita e a para a esquerda formam um par ação e reação. E se elas formam um par ação e reação, o que isso quer dizer? Elas têm que ter o mesmo valor. Elas têm que ter o mesmo valor. Então, se eu chamei uma de F, a outra vai ser F também. Aquele menos é para indicar sentido contrário, certo? Então, a força para a direita eu chamei de F, então a para a esquerda eu chamei de menos F. E a única finalidade daquele menos é indicar sentido contrário. Aquele menos não entra na conta, tudo bem? Então, força F e força menos F formam um par ação e reação. A força F é a força da Qzinho na Qzão. A força menos F é a força da Qzão na Qzinho. Então, elas formam um par ação e reação. Consequentemente, elas têm que ter o mesmo valor, sentidos contrários, e atuam em corpos diferentes. A força F atua na Qzão. A força menos F atua na Qzinho. Elas não se anulam.
Elas não se anulam. São forças em cargas diferentes, tá bom? Beleza? Vamos fazer a mesma análise agora com os casos de sinais contrários? Vamos lá? Então, gente, vamos supor que Qzinho e Qzão tivessem sinais contrários agora. Elas estão separadas por uma distância d, não é isso? E se elas têm sinais contrários, elas se atraem, né? Então, a Qzinho, ela vai atrair a Qzão, ela vai puxar a Qzão para a esquerda, atraindo a Qzão. E a Qzão, por reação, puxará a Qzinho para a direita, atraindo a Qzinho. Ok? Então, você percebe claramente que são comparação e reação. Se eu chamei, então, a força para a esquerda de F, vou chamar a força para a direita de menos F. Esse menos é só para indicar sentido contrário, mas as duas forças têm o mesmo valor, ok? As duas forças têm o mesmo valor, tá? Beleza. Bom, experimentalmente, o que foi que Coulomb descobriu? Coulomb descobriu que a força elétrica entre duas cargas, ela depende, primeiro, do meio em que elas se encontram, certo? Gente, o meio foi representado por uma constante chamada de K. É a constante eletrostática do meio. Então, por favor, o meio onde as cargas se encontram, ele interfere na força entre elas, certo? Tudo bem? A participação do meio foi representada pela letra K. O K é a chamada constante eletrostática do meio. Cada meio tem o seu K, certo? Não sou obrigado a saber nenhum decorado, tudo bem? Cada meio tem o seu K e eu não sou obrigado a saber nenhum decorado. Beleza. Então, a força F depende do meio, a força elétrica entre as cargas depende do meio, depende das cargas, mais precisamente do produto delas. Então, a gente percebe pela fórmula de Coulomb que quanto maior for a carga, maior será a força, que a gente até já esperava, é meio que a questão de bom senso, né? Quanto maior a carga, maior a força, seja de atração, seja de repulsão, certo? Lembrando que na rua o povo fala seja, né? Seja atração, blá, blá, blá. Tudo bem? Então, a força elétrica ela depende do meio, K, ela depende das cargas, mais precisamente do produto delas, então K vezes o módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga. Aí, gente, eu escolhi a primeira carga como sendo a Qzinho e a segunda carga como sendo a Qzão. Isso daí é indiferente, certo? Então, K, módulo da primeira carga, eu escolhi a Qzinho. Módulo da segunda carga, eu escolhi a Qzão. Professor, por que módulo? Porque carga pode ser negativa. Carga pode ser negativa. Mas força não pode, né, gente? Força é módulo. Força é uma grandeza vetorial. Ela tem valor. Valor no sentido de tamanho, de dimensão, certo? Ela não pode ser negativa. Não tem aquilo assim, a força que uma carga faz na outra é de menos 10. Como é que um vetor mede menos 10? Isso não faz sentido. Então tem que ser módulo, tudo bem? Porque carga pode ser negativa, mas força não pode. Então K, módulo da primeira carga, módulo da segunda carga, e Coulomb descobriu que a força elétrica depende da distância entre elas. Mais precisamente como inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, Coulomb percebeu que quanto maior for a distância, menor será a força, tudo bem? A força depende do quadrado da distância. Inversamente proporcional ao quadrado da distância. E chegamos, então, na fórmula. Então, como é que a gente calcula a força elétrica? A módulo da primeira carga, módulo da segunda carga, sobre a distância entre elas ao quadrado. Lembrando que o K é uma constante, cada meio tem o seu K. No vácuo,
a gente usa o símbolo K0, certo? E o K do vácuo, gente, vale 9 vezes 10 a nona. Sou obrigado a saber esse valor? Não, não é. Você não é obrigado a saber esse valor, tudo bem? A unidade do K, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado, certo? Professor, de onde vem essa unidade? Gente, quando eu quero a unidade de alguém, eu isolo o cara. Se você isolar o K lá na fórmula, olha o que vai dar. K vai ser F vezes D ao quadrado sobre módulo de Qzinho vezes módulo de Qzão, certo? Então vai ficar Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb, porque a unidade de carga é Coulomb, né? Unidade de distância é o metro. Então, Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb vezes Coulomb, que vai dar Coulomb ao quadrado, certo? É daí que vem aquela unidade, tá? Bom, como eu havia dito, cada meio tem o seu K, certo? E o K tem uma fórmula. Gente, eu vou citá-la aqui agora, certo? Mas nós não vamos utilizá-la nesse momento. Essa fórmula vai ficar parada, certo? Lá em campo elétrico eu vou comentar alguma coisa sobre ela, tudo bem? E a gente vai trabalhar mesmo isso aqui lá em capacitores. Lá em capacitores que a gente vai discutir mesmo esse negócio. Então o K ele tem uma fórmula. Qual que é a fórmula? A fórmula do K é 1 sobre 4π epsilon, em que o epsilon é uma grandeza chamada de permissividade absoluta do meio. Cada meio tem o seu epsilon. Consequentemente, cada meio tem o seu K, certo? Como nós havíamos visto. Beleza? Se nós dividirmos o epsilon de um meio qualquer pelo epsilon do vácuo, gente, tudo que é vácuo, a gente coloca o índice zero. Então, o epsilon do vácuo, a gente chama de epsilon zero, certo? Permissividade do vácuo, epsilon zero. Se nós dividirmos a permissividade de um meio qualquer pela permissividade do vácuo, essa razão ganhou um nome. Ela foi chamada de constante dielétrica. Constante dielétrica, certo? Ou permissividade relativa do meio. Então, gente, o que é permissividade relativa ou constante dielétrica? É a razão entre a permissividade de um meio qualquer e a do vácuo, certo? Eu não tenho que me preocupar com isso por agora, tá? Então, só citei, mas por enquanto a gente não vai usar nada disso. Por enquanto, o cara vai me dar o K. Se ele não me der o K, é porque o K vai cortar, não precisa do K, certo? Mas nesse momento eu não preciso saber como calcular o K. A gente precisa saber como calcular a força. É isso que a gente tem que saber como calcular por enquanto, tudo bem? Beleza. Pessoal, como é que fica o gráfico da força versus a distância, hein? Bom, como eu havia comentado com vocês, ali na fórmula da força, na lei de Coulomb, a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, não é isso? Então, quanto maior for a distância, menor será a força, porque são inversamente proporcionais, não é isso? Certo? Ok. Vamos supor que no início a distância entre as cargas fosse D. Vamos supor que no início, gente, a distância entre as cargas fosse D e a força elétrica entre as cargas fosse F. Então, F era a força entre as cargas e D era a distância entre elas, tá bom? Se essa força é de atração ou repulsão, eu não estou preocupado, tá? Se ela é de atração ou de repulsão, eu não estou preocupado. Então, no início, a distância era D e a força era F. Beleza? Vamos jogar na lei de Coulomb.
como é que eu calculo a força F? K módulo da primeira carga vezes o módulo da segunda carga sobre a distância entre elas ao quadrado. Beleza. Vamos supor que eu dobre a distância. Então, eu dobro a distância entre as cargas. A minha pergunta é, o que acontecerá com a força? Quando eu dobrar a distância entre as cargas, o que acontecerá com a força? Gente, o gráfico já responde, mas vamos lá, nós vamos provar isso. Bom, quando eu dobro a distância, uma coisa eu já sei. Aumento a distância, diminuo a força, não é isso? Então, a força vai diminuir. Quantas vezes? Vamos ver. Vamos ver. Então, vamos calcular a nova força. Então, quem vai ser a nova força que eu vou chamá-la de F'? K vezes o módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, sobre a distância entre elas ao quadrado, não é isso? Sobre a distância entre elas ao quadrado. Certo? Então, a nova força vai ser K vezes... Gente, nós não mexemos nas cargas, né? Então, módulo da primeira, continua Qzinho. Módulo da segunda, continua Qzão. Sobre a distância. Gente, qual que é a nova distância entre as cargas? A nova distância entre as cargas é 2D. E, por favor, é tudo ao quadrado. É o 2D ao quadrado, certo? Tá bom? Então, a nova distância é 2D, tudo isso ao quadrado. Tá, então, quem vai ser a nova força? Vai ficar K vezes primeira carga Qzinho, segunda carga Qzão, sobre 4D ao quadrado, certo? Tudo bem? Quem que é esse cara aqui, gente? Ó, quem que é esse cara aqui? K, Qzinho, Qzão, sobre D ao quadrado. Esse cara é a F, não é isso? Ou sobrou um 4 ali no denominador, né, gente? Sobrou um 4 ali no denominador. Então, quem vai ser a nova força? F sobre 4. Então, eu acabei de provar o que o gráfico nos disse, né? Então, quando eu dobro a distância, a força diminui, né? 4 vezes. Diminui 4 vezes. Professor, não podia fazer isso só pelo raciocínio? Pode. Força e distância são inversamente proporcionais, só que no caso é o quadrado da distância. Então, se eu dobrar a distância, quanto que é 2 ao quadrado? 4, né? Então, se eu dobrar a distância, a força vai diminuir 4 vezes, porque 2 ao quadrado é 4. Da mesma forma, se eu triplicar a distância, a força aumenta ou diminui? Diminui. Porque aumenta a distância, diminui a força. Diminui quantas vezes? Quadrado da distância. 3 ao quadrado, 9. Então, a força fica 9 vezes menor, certo? E se eu quadruplico a distância? Aumenta a distância, diminui a força, não é isso? Gente, diminui a força quantas vezes? 16. Porque 4 ao quadrado é 16. Então, a gente percebe que à medida que a distância vai aumentando, a força vai caindo, né? Até chegar um momento em que a distância é tão grande que a força tende a zero, certo? Até chegar um momento em que a distância é tão grande que a força tende a zero, beleza? Com relação à teoria de força, gente, é só isso. A teoria é bem pequena. A grande dificuldade do pessoal está nos exercícios. Então, agora eu vou fazer com vocês um modelo de cada, para que vocês tenham condições de fazer exercício de força. Tá? A primeira questão que eu peguei foi uma da Unifesp. É bem no estilo do que a gente acabou de discutir no gráfico. Certo? Muda a distância, qual é a nova força, certo? Vamos lá? Uma carga elétrica pontiforme Qzão maior que zero está fixa em uma região do espaço e cria um campo elétrico ao seu redor. Outra carga elétrica pontiforme Qzinho, também positiva, por favor, gente, as duas são positivas, é colocada em determinada posição desse campo, podendo mover-se dentro dele, certo? A malha quadriculada representada na figura está contida em um plano XY, que também contém as cargas. Ok. Quando posicionada em A,
Qzinho fica sujeita a uma força eletrostática, mesma coisa que força elétrica, de módulo F, certo? Então, gente, quando a carga Qzinho estiver lá em a força que atua nela será F, exercida pela carga Qzão, certo? Calcule o módulo da força eletrostática entre Qzinho e Qzão, certo? Ok? Em função apenas de F, então a minha resposta, ela só pode ter F, só pode aparecer F na minha resposta, certo? Quando o Qzinho estiver na posição B. Então, quando nós colocarmos Qzinho bem aqui, qual é a nova força? Essa é a pergunta dele, certo? Qual é a nova força quando nós colocarmos Qzinho lá em B? Ok? Bom, eu acho que aqui, vocês já perceberam, a ideia é muito parecida com aquilo que fizemos no gráfico. A gente vai ter que fazer a força antes, fazer a força depois e comparar as duas. Então, nós vamos jogar na lei de Coulomb duas vezes. Vou fazer o antes, vou fazer o depois e comparar. Certo? Gente, antes, vamos lá. A carga Qzinho, ela estava lá no ponto A, né? Aí, a Qzão e a Qzinho são positivas, elas se repelem, né? Elas se repelem. Então, a Qzão, ela vai fazer uma força na Qzinho para cima, repelindo a Qzinho, né? Ele chamou essa força de F. E a Qzinho, por reação, faz uma força na Qzão para baixo, repelindo a Qzão. Essa força vai ser a menos F. O menos é só para indicar sentido contrário, porque aquelas duas forças têm que ter o mesmo valor, né? Elas formam paração e reação, tudo bem? Então, força da Qzão na Qzinho, F. Força da Qzinho na Qzão tem que ter o mesmo valor. Então, F também. Botei um menos só para indicar sentido contrário. O menos não entra na conta, não é isso? O menos não entra na conta. Tá, qual que era a distância entre as cargas antes? Gente, eu chamei o lado de cada quadradinho de A. Então, qual que era a distância antes? 1, 2, 3, 4A. Era a distância antes, beleza? Bom, aí eu vou lá e coloco a carguinha na posição B. Agora, gente, vamos lá. Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, a Qzão vai fazer uma força na Qzinho para nordeste. Não é isso? Repelindo a Qzinho. Vou chamar essa força de F', tudo bem? Aí a Qzinho, por reação, repelirá a Qzão aqui, ó, para sudoeste, né? Essa aqui vai ser a menos F'. Então, aquela lá é a F', essa aqui é a menos F'. Elas formam paração e reação, o menos é para indicar sentido contrário, certo? Qual que é a nova distância entre as cargas? Olha ela lá, gente. A nova distância entre as cargas é o D' aqui, ó. E como é que eu acho o D'? Muito simples. É a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, eu fui lá e marquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Formei um triângulo retângulo. E o D' é a hipotenusa. Então, D' ao quadrado vai ser igual a 4A ao quadrado mais 4A ao quadrado. Certo? Então, D' ao quadrado vai ser duas vezes, né? 4A ao quadrado. Eu só tiro a raiz. Raiz de 4A ao quadrado, 4A. Raiz de 2 é raiz de 2. Então, isso aqui vai dar 4A raiz de 2. Então, essa é a nova distância. Qual era a distância antes? 4A. Qual que é a nova distância? 4A raiz de 2. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a força elétrica antes e a força elétrica depois. Isso cai muito. Nossa, é muito comum em elétrica, em força, exercícios assim. Fazer a força antes, fazer a força depois e comparar, certo? Então, lá, vamos fazer a força antes. F é K, módulo da primeira carga, vezes o módulo da segunda carga, sobre a distância entre elas ao quadrado, certo? Bom, gente, módulo de x ou módulo de menos x
vai ficar x, não é isso? Módulo de 2 ou módulo de menos 2? É 2. Então, eu tirei o módulo ali, certo? Então, fica K, Qzão, Qzinho. Qual que era a distância antes? 4A, né? Tudo isso ao quadrado, certo? Beleza. Então, quanto que deu a força antes? K, Qzão, Qzinho sobre 16A ao quadrado. Beleza, ok. Agora, vamos fazer a força depois. Vamos fazer a força depois agora. Vamos calcular a força depois. Bom, chamei a força depois de F', não foi? Quem vai ser a F', então? Vamos lá. K, módulo da primeira carga, Qzão, módulo da segunda carga, Qzinho. Gente, as cargas são as mesmas, né? Dividido pela distância entre elas ao quadrado. Só que agora a distância não é mais 4A. Agora a distância é 4A raiz de 2, não é isso? Então, vai ficar Kzinho sobre 4A raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Ok? Ô, gente, 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado é 2. 16 vezes 2, 32. Então, esse aqui vai ficar 32A ao quadrado. Ok? Então, quem que é a F'? Qzão, Qzinho sobre 32A ao quadrado. Ok? Beleza. Então, montei a força antes, montei a força depois. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou passar o 16 multiplicando. Pessoal, se eu passar o 16 multiplicando, quem que vai ser Qzão, Qzinho sobre A ao quadrado? Qzão, Qzinho sobre A ao quadrado vai ser igual a 16F. Não é isso? Passo o 32 multiplicando. Quem vai ser o Qzão, Qzinho sobre A ao quadrado? Qzão, Qzinho sobre A ao quadrado. 32F', não é isso? Certo? Beleza. Então, eu fiquei com Qzão, Qzinho sobre A ao quadrado nos dois, vou igualar os dois. Então, igualando os dois, o que vai dar, então? 32F' igual a 16F. Certo? Simplifique por 16, fica 1. E o outro fica 2. Prontinho. Passe o 2 dividindo. Quem vai ser F'? F sobre 2. Então, a nova força, ela é metade da força anterior, certo? Professor, e aí, o que você achou dessa questão? Vai logo! Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, né, gente? Questão muito batida, certo? Questão muito batida. Esse modelo de fazer força antes e depois é muito tradicional. Então, apesar de não ser uma questão fácil, definitivamente não é fácil, mas ela é muito batida, é um modelo muito famoso, certo? Beleza, então. Bom, vamos fazer agora uma questão que caiu no Federal do Paraná em 2015. É um modelo clássico, que é um pêndulo, certo? Então, vamos lá. Uma esfera condutora, indicada pelo número 1 na figura, certo? Tem massa de 20 gramas e carga negativa menos Qzinho. Ok. Beleza. Ela está pendurada por um fio isolante de massa desprezível e inextensível. Ok. Uma segunda esfera condutora, indicada pelo número 2, com massa e-mão igual a 200 gramas, 200 gramas, não 200 gramas, hein? Por favor. 200 gramas é capim, certo? É 200 gramas. E carga positiva Qzão igual a 3 microcoulombs. Gente, lembra-se do micro? O micro quer dizer 10 elevado a menos 6, não é isso? Beleza. E carga positiva Qzão igual a 3 microcoulombs, está sustentada por uma haste isolante. Ao aproximar a esfera 1, a esfera 2 da esfera 1, ocorre a tração.
Bom, eu já esperava isso, né? Quando a gente aproxima as duas, elas se atraem porque são cargas de sinais contrários. Uma é mais quezão, a outra é menos quezão. Tudo bem? Na situação de equilíbrio estático, opa, essa expressão aqui é crucial. Pessoal, o que quer dizer equilíbrio? Equilíbrio quer dizer força resultante igual a zero. E no caso estático, é que está parado. Então, o que aconteceu? Inicialmente, a bolinha 1 estava na vertical, você aproximou a carga 2 dela, a bolinha 1, então, foi subindo até estabilizar, certo? Até estabilizar. Então, ela sobe até ficar paradinha daquele jeito ali, certo? Paradinha. E se ela está em equilíbrio, força resultante igual a zero. As forças têm que se anular, tá? Então, na situação de equilíbrio estático, o fio que sustenta a esfera 1 forma um ângulo θ igual a 27 graus com a vertical. Então, a bolinha desloca até formar um ângulo θ de 27 graus e estabiliza ali, certo? E a distância entre os centros das esferas é de 10 centímetros. Então, 10 centímetros é a distância, ok? Calcule a carga menos Qzinho. Então, a pergunta é, quanto vale a menos Qzinho? Dado G igual a 10, a gravidade é 10 metros por segundo quadrado, o K é 9 vezes 10 a nona, newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado, e a tangente de 27 é meio. Tudo bem? Beleza. Bom, o fiscal de prova olhando para você, ó. Dançou, hein? Fiscal olhando para você assim, não vai conseguir, calma, calma. Eu sei física, eu sei força elétrica e eu sei lei de Newton. Então vamos lá. Não olhe para o fiscal, deixa ele sozinho, deixa ele sozinho. Vamos lá, vamos fazer o nosso aqui. Pessoal, o que eu faço em todo exercício de forças? Cara, a primeira coisa que eu faço é marcar as forças, certo? Vamos lá. Quais são as forças que atuam na bolinha 1? A bolinha 1 ela tem peso, vertical para baixo, ela tem massa, uma região que tem gravidade. Então, ela tem peso, vertical para baixo. A bolinha 1, ela estica o fio, e o fio, por reação, puxa a bolinha, não é isso? Então, a bolinha, ela estica o fio, né? Ela estica o fio, e o fio, por reação, puxa a bolinha. O nome dessa força é tração. E a tração, espero que todos se lembrem lá de mecânica, é uma força que acompanha o fio. Então, ela acompanha o fio. E a outra força que nós temos é a força elétrica, né? Gente, a bolinha 1 estava aqui e a bolinha 2 à esquerda dela, né? Elas se atraem, né? Elas têm sinais contrários. Então, a bola 2 puxa a bolinha 1 para a esquerda, certo? A bolinha 2 puxa a bolinha 1 para a esquerda. Tá aqui, ó. Força elétrica. Mais alguma força ou só essas três? Só. Não tem mais nenhuma. Peso, tração, força elétrica. Na bolinha 1 é só isso. Tudo bem? E o exercício falou que a bolinha 1 está em equilíbrio. Pessoal, por favor, toda vez que nós tivermos um cara em equilíbrio, e nele atuarem apenas 3 forças, eu posso formar um triângulo com elas, o chamado triângulo de forças. Então, eu vou pegar o peso, vou deslocá-lo para cá, vou pegar a força elétrica, vou deslocá-la para cá, e vou fechar um triângulo. Por que eu posso fechar o triângulo nesse caso? Sabe por quê? Porque se você observar, aí precisa que você se lembre de vetores. Todos os vetores aqui estão ligados cabecinha na bundinha, né? Cabecinha na bundinha é a regra do polígono, certo? E na regra do polígono, quem que é o resultante? O resultante é o cara que liga a bundinha do primeiro, vamos supor que fosse a tração, o primeiro, até a cabecinha do último. O último aqui, no caso, é a força elétrica, né? Você percebe que a bundinha do primeiro e a cabecinha do último estão no mesmo lugar. Então, quanto vale a resultante?
Zero, zero. E foi o que eu falei no enunciado. O cara está em equilíbrio, a resultante é igual a zero. Então, eu posso formar um triângulo, por quê? Porque quando eu formo um triângulo, as três forças se fecham e a resultante dá zero. E o exercício falou que estava em equilíbrio. O exercício falou que a resultante é zero. Então, eu posso formar um triângulo. Então, por favor, gente, toda vez que eu tiver só três forças e o cara estiver em equilíbrio, triângulo, triângulo de forças, tudo bem? Bom, precisamos agora do ângulo, né? Se você traçar uma pontilhada aqui na vertical, se aquele cara lá é θ, se aquele cara lá for θ, aqui vai ser θ também, porque eles são correspondentes, tá vendo? Eles são correspondentes. Então, aqui o ângulo θ, ó. O ângulo θ está ali em cima, entre a tração e a vertical, não é isso? Lembrando que o θ vale 27 graus, igual ele falou. E agora, gente, eu vou fazer a tangente de θ. Professor, por que você vai fazer a tangente? Sabe por quê? Porque a tangente, ela não envolve hipotenusa. Pessoal, quem que é a hipotenusa daquele triângulo lá? A hipotenusa daquele triângulo é a tração. E eu não sei quando ela vale. Eu não sei quanto que ela vale. E detalhe, eu não quero saber. Então, ainda tem esse detalhe. Eu não sei e eu não quero saber. Tudo bem? Beleza? Então, foi por isso que eu optei pela tangente. Outra coisa, agora eu estou fazendo cálculo, hein? Não tem seta ali. Ali é módulo, certo? Não tem seta. Peso, a gente aprende em mecânica que ele é dado por mg. Eu vou pegar o peso que está dividindo e vou passar multiplicando, né? Então, vai ficar assim, ó. mg vezes a tangente de 27, que peso é mg, né? Massa vezes a gravidade. Isso aqui vai ser igual a K vezes o módulo da primeira carga, eu escolhi a Qzão, vezes o módulo da segunda carga, eu escolhi a menos Qzinho, para ser a segunda carga, sobre a distância entre elas ao quadrado. Certo? Beleza? Vamos jogar os dados? Massa. Gente, a massa, no caso, é da Qzinho, né? É ela que está aqui, ó, em equilíbrio no fio, né? Qual que é a massa da Qzinho que ele deu no enunciado? 20 gramas. Pode ficar em gramas? Não, porque força é dada em Newton. E o Newton é o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Então, você vai ter que passar a massa para quilo. Gente, 20 gramas passando para quilo é o 20 vezes 10 a menos 3, não é isso? Só fazer uma regra de 3. 1 quilo, 1000 gramas. 20 gramas, X. Professor, por que ele deu a massa da outra bola? Para nada. Para nada. Só para te confundir. A massa da outra bola é inútil. A não ser que ele tenha perguntado alguma coisa em outro exercício. Beleza? Então, lá, massa, 20 vezes 10 a menos 3, gravidade, 10. Tangente de 27, meio. Isso aqui vai ser igual a K, 9 vezes 10 a nona. Qzão, 3 micro. Quem que é o micro mesmo, gente? 10 a menos 6, não é isso? Certo? Vezes o módulo da menos Qzinho, vou deixar assim mesmo. Aí a gente lembra que ela é negativa, né? Sobre a distância. Gente, qual que é a distância? Cara, a distância entre elas era de 10 centímetros. Pode ficar em centímetros? Não, não. Tem que passar para metro. 10 centímetros é o 0,1 metro. Ou 1 vezes 10 a menos 1. Certo? Tudo bem? 1 vezes 10 a menos 1. Tá? Beleza. Gente, 20 vezes meio vai dar 10, não é isso? 10. 10 vezes 10. 10 ao quadrado. Com 10 a menos 3, vai cortar e vai sobrar um 10 a menos 1, não é isso? Vai sobrar um 10 a menos 1. 10 a menos 1 ao quadrado vai dar 10 a menos 2, né? Que vai passar multiplicando. Você vai passar multiplicando. Certo? Tudo bem? 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1, gente. 10 a menos
3. Então, vou fazer a continha bem... Vou deixar a continha aqui no canto. 10 a menos 3. 1 vezes 10 a menos 3, né? Isso aqui vai ser igual. 9 vezes 3, 27. 10 a nona com 10 a menos 6, gente. Conserva a base. E soma os expoentes. Isso vai dar 10 a terceira. Isso aqui vezes o módulo de menos Qzinho. Certo? O 10 a terceira, gente, ele passa dividindo, aí quando ele sobe, fica 10 a menos 3, né? 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 10 a menos 6. Então, 1 vezes 10 elevado a menos 6 vai ser igual a 27 vezes o módulo de menos Qzinho. Ok? Vai pegar o 27 que está multiplicando e vai passar dividindo. Quanto que é 1 por 27? 1 por 27, gente, é 0,037. Então, a resposta vai dar 0,037 vezes 10 a menos 6. Se você andar a vírgula 3 casas, 37 vezes 10 a menos 9, certo? Coulombs. Então, tá aí. Então, módulo de menos Qzinho é igual a 37 vezes 10 a menos 9 coulombs. Então, quanto que é a Qzinho? Menos 37 vezes 10 a menos 9. Vocês lembram que a Qzinho é negativa, né? Por isso que eu mantive daquele jeito ali, ó, módulo de menos Qzinho, módulo de menos Qzinho. Para chegar lá no final, você lembrar de colocar o menos, né? Então, Qzinho vale menos 37 vezes 10 a menos 9. Ou, vocês lembram o significado? Quem que é o prefixo 10 a menos 9? É o nano. Então, menos 37 nanocoulombs. Certo? Beleza? Você lembra que o fiscal lá no início da prova, ele, você não vai conseguir, Pois a gente consegue sim. A gente sabe que tem que fazer um triângulo, certo? A gente sabe fazer a conta. Então aqui pro fiscal, ó. Fala muito! Fala muito! Fala muito! Certo? Beleza, então? Então é um modelo clássico, já caiu muitas vezes, não é tão pesado assim. Tudo bem? Mas, aquele mesmo comentário, né? Nunca fez um, realmente fica enjoado, né? Ok? Vamos lá. Essa questão aqui, gente, caiu na FUVEST, ela é clássica, uma questão antiga até, de certa forma. Ela é clássica, esse modelo cai muito. E vamos lá. Duas cargas pontuais, pontuais quer dizer pontiformes, né? Dimensões expressivas. Positivas Q1 e Q2 igual a 4Q1. Então, gente, as duas são positivas. E a Q2, ela vale 4Q1, certo? Beleza. São fixadas a uma distância D uma da outra. Então, a distância entre 1 e 2 é D. Certo? Beleza. Uma terceira carga negativa, Q3, é colocada no ponto P. Então, gente, você vai pegar uma carga negativa agora, chamada Q3, e vai colocá-la bem no ponto P aqui, entre as cargas 1 e 2, a uma distância x da carga 1, certo? Então, você vai colocá-la a uma distância x da carga 1, tudo bem? Beleza. Ok. Letra A. Calcule o valor de x, certo? Para que a força elétrica resultante sobre a carga Q3 seja nula. Então, gente, o que ele quer na letra A? Quanto vale o x para que a força resultante na carga 3
fique 0. Então, acho que já deu para sacar o que a gente tem que fazer. O que nós temos que fazer? Marcar as forças, né? Primeira coisa aqui é, marque as forças. Então, vamos lá, gente? 1 com 2 primeiro. A carga 1, ela repele a 2, né? Porque elas são cargas positivas, né? Cargas de mesmo sinal se repelem. Então, a 1, ela vai fazer uma força na 2 para a direita. A F12 está aqui. E a 2, por reação, repelirá a 1 para a esquerda. Essa força aqui, gente, você pode chamá-la de menos F12. Então, esse menos é só para indicar sentido contrário. Você pode chamar de menos F12. Ou você pode chamá-la de F21. Então, tanto faz. Isso aqui é questão de nomenclatura, tanto faz. Então, a carga 1, ela repele a 2, ela faz uma força na 2 para a direita. E a 2, por reação, repele a 1, fazendo uma força para a esquerda, certo? Beleza. Vamos lá. 1 com 3 agora. 1 com 3, elas se atraem, né? Porque a 1 é positiva e a 3 é negativa, né? Então, a 1, ela atrai a 3, ela puxa a 3 para a esquerda, e a 3, por reação, atrai a 1. Ela puxa a 1 para a direita, tá vendo? Certo? Vocês percebem que os pares ação e reação eu estou marcando com a mesma cor. Gente, se elas são pares ação e reação, elas têm que ter o mesmo valor, né? Então, a F31 tem que ter o mesmo valor da F13. Agora faltam as cargas 2 e 3, né? A carga 3 é negativa, a carga 2 é positiva, né? Então, elas se atraem, não é isso? Elas se atraem. Tudo bem? Então, a carga 3, ela vai puxar a 2 para a esquerda, atraindo a 2, está aqui, F32. E a 2, por reação, atrai a 3. Vai puxar a 3 para a direita, certo? Está aqui, ó. F23. Ok? Beleza. Bom, então marcamos todas as forças, né? Marcamos todas, gente. 1 com 2, 1 com 3, 2 com 3, certo? E o exercício que falou na letra A, que é para a carga 3 ficar em equilíbrio. Pessoal, o que quer dizer equilíbrio mesmo? Força resultante igual a 0. Quer dizer que as forças na carga 3 têm que se anular. Então, tudo que estiver para a direita tem que ser igual a tudo que estiver para a esquerda. Então, a F13 para a esquerda tem que ser igual a F23 para a direita, certo? Aí vamos lá? Como é que você calcula força elétrica, gente? K. Então, vamos lá. F13. K. Módulo da carga 1. Módulo da carga 3. Sobre a distância da 1 até a 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. F23. K. Módulo da carga 2. Vezes o módulo da carga 3. Sobre a distância da 2 até a 3 ao quadrado, certo? Tudo bem? Então, eu só substituí na lei de Coulomb. Não fiz mais nada. Só substituí na lei de Coulomb. Certo? Bom, aqui, Deus abençoa, né? Corta o K. Vocês viram que ele não deu o K. Não ia precisar, né? Corta o K. Corte a Q3. Beleza? Vamos lá. Q1. Gente, a Q1 é positiva, né? A Q2 também é. Então, eu já tirei. Tirei o módulo. Então, vai ficar assim. Q1 sobre... Qual que é a distância da 1 até a 3? Olha lá no desenho. X. Então, Q1 sobre x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Quem que é a Q2, gente? Q2, cara, ela é 4Q1. Certo? Tudo bem? A Q2 ela é 4Q1 sobre a distância. Qual que é a distância da 2 até a 3? Se você observar o desenho, a distância da 2 até a 3 aqui, ó. Olha lá. A distância da 2 até a 3, ela é D menos X. Certo? Então, vai ficar quadrado de D menos X, né? Porque a distância é ao quadrado, né? Tudo bem? Agora, eu vou cortar Q1. Corta Q1, corta Q1. Pessoal, eu fiquei com um quadrado dos dois lados.
E eu acho que o jeito mais fácil de resolver isso é tirando a raiz dos dois lados. Então, vamos lá. O que é que vai dar, então? Vai ficar assim. Raiz quadrada de 1 sobre x quadrado vai ser igual a raiz quadrada de 4 sobre o quadrado de d menos x, que foi o que tinha sobrado, né? Eu fui lá e tirei a raiz dos dois lados, certo? Tudo bem? Vamos lá. Raiz de 1, 1. Raiz de x quadrado, x. Na verdade, em matemática, a gente aprende que é o módulo de x, né? Mas a gente aqui não faz diferença. O x não pode ser negativo, né? Não existe distância negativa. Então, raiz quadrada de 1, 1. Raiz quadrada de x quadrado, x. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada do quadrado de d menos x, d menos x. Tá? Multiplique cruzado, então vai ficar 2x vai ser igual a d menos x. Certo? Beleza? A gente passa o menos x para lá, fica mais, né? Então, 3x é igual a d. Passo 3 dividindo. Quanto vai dar o x? D sobre 3. Então, o x vai dar d sobre 3, tá bom? E está respondida a letra A. A letra A está respondida. Ok? Letra B. O que ele pede na letra B? Vamos lá. Verifique se existe um valor de Q3 para o qual tanto a carga Q1 como a carga Q2 permaneçam em equilíbrio. Gente, então a pergunta dele é: qual é o valor de Q3, se é que existe, né? Para que as cargas 1 e 2 permaneçam em equilíbrio, certo? Tudo bem? O que é equilíbrio mesmo? Força resultante igual a 0. Então, agora, a 1 e a 2, as forças têm que se anular, tudo bem? Gente, eu vou pegar uma das duas. Eu escolhi a carga 1, certo? Então, de acordo com o enunciado, a carga 1 tem que ficar em equilíbrio, não tem? Então, vamos lá. Olha só. Quais são as forças que atuam na carga 1, gente? F21 e F31, né? Se a carga 1 tem que ficar em equilíbrio, o que isso quer dizer? Que as duas forças têm que ser iguais. Elas têm que se anular. Então, a F21 tem que ser igual a F31. Vamos lá, então? F21 igual a F31. Como é que você calcula F21? K, módulo da carga 2, módulo da carga 1, sobre a distância da 2 até a 1 ao quadrado, não é isso? Tá, isso aqui vai ser igual. F31, gente, K, módulo da carga 3, módulo da carga 1, sobre a distância da 3 até a 1, tudo isso ao quadrado, certo? Aqui de novo, aumenta a autoestima, corta o K, corta o Q1. Ó, a pergunta dele está sobrevivendo. Ó. A pergunta dele é Q3, não é isso? A pergunta está lá, certo? Beleza? Quanto que vale a Q2 mesmo, que ele falou no enunciado? A Q2 vale 4Q1. Eu coloquei lá no lugar dela. 4Q1 sobre... Qual que é a distância da carga 2 até a carga 1, gente? Cara, a distância da carga 2 até a carga 1, olha ela lá. Distância da carga 2 até a carga 1 é D, não é isso? É D, certo? Beleza? Tá. Deixa eu aproveitar o gancho. Qual que é a distância da carga 3 até a carga 1? Distância da carga 3 até a carga 1 é o X, que a gente descobriu, né? Vale D sobre 3, né? Então, vamos lá? Então, vai ficar 4Q1 sobre distância da carga 2 até a carga 1 é D ao quadrado. Isso aqui vai ser igual módulo da carga 3, que é o que eu quero. Eu quero a carga 3, né? Sobre a distância. Qual é a distância da carga 3 até a carga 1? X ao quadrado, certo? Beleza. Então, isolando, quem vai ser a carga 3, então? Módulo da carga 3. Não vou tirar o módulo ali, que é para a gente poder lembrar que ela é negativa. Então, firma o módulo ali para a gente não esquecer.
Então, passe o x quadrado multiplicando. O módulo da carga 3 vai ser igual a 4q1 sobre d quadrado vezes x quadrado, certo? Tudo bem? Vamos fazer uma continha aqui, matemática básica. Ó, isso aqui vai ficar... Eu vou colocar o 1 sobre d quadrado separado. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre d quadrado, certo? Vezes 4q1. E quanto que era o x mesmo, que a gente achou na letra A? O x, gente, ele vale d sobre 3. Só que o x está ao quadrado, né? Então, é d sobre 3 ao quadrado. Certo? Então, quem vai ser o módulo da Q3? Vamos lá. O módulo da Q3 vai ser igual a 4q1. Quanto que é d sobre 3 ao quadrado, gente? d ao quadrado sobre 9, né? d ao quadrado sobre 9. Certo? Isso aqui vezes 1 sobre d ao quadrado. Certo? Aqui, Deus abençoa. Corta o d ao quadrado com d ao quadrado. Beleza? O módulo da Q3 é igual a 4q1 sobre 9. Então, quanto que dá Q3? Menos 4q1 sobre 9. Q3 é negativa, né, gente? Ele falou no texto. Então, o módulo dela é 4q1 sobre 9. Então, quanto que ela vale? Menos 4q1 sobre 9, certo? A questão em si, ela não é difícil, cara. Você marca as forças e iguala, porque está em equilíbrio. O problema que eu acho que dificulta muito é porque a questão é literal. Ela não tem número, é só letra. Ou como uma aluna falou para mim uma vez, questão literária, né, professor? Questão literária, é muito difícil. Muito difícil. Machado concorda lá. Ó. Questão literária, ó, complicado, certo? Nossa, o fato de ser literal, torna a questão muito mais complexa do que ela é. Porque ela em si não tem nada demais, certo? Beleza? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma questão que caiu na CESESP. Praticamente sei que instituição é essa. Não conheço. Beleza? Vamos lá. O que ele fala? 4 cargas estão colocadas nos vértices de um quadrado de lado A, certo? Então, você tem um quadrado de lado A e você coloca 4 cargas lá, certo? Como mostra a figura. Então, aqui, gente, carga mais quesão, carga menos quesão, carga mais quesão, carga menos quesão. Tudo bem? Os vértices de um quadrado de lado A. Beleza. A força resultante que atua sobre cada uma das cargas é... Bom, na verdade, eu não preciso fazer em cada uma das 4, né? Eu vou escolher uma delas, beleza? E no caso, eu vou escolher essa daqui, ó. Então, gravem, por favor. Essa aqui é a mais quesão, tudo bem? E ela vai ser a carga de número 3. Então, gente, eu vou numerar aqui, ó. Carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. E a carga 3, ela é a mais quesão. Tudo bem? E eu quero saber qual é a força resultante nela. Beleza? Então, vamos lá. A questão assusta, né? Você vê aqui as alternativas. Meu pai do céu. Meu pai. Assusta mesmo. Então, vamos lá. Mas nada diferente daquilo que a gente já está acostumado a fazer. É enjoado. Porque é literal, né? Mas nada demais, né? Então, gente, vamos lá. Primeira coisa, eu vou esquematizar a situação aqui. Então, você tem um quadrado de lado A. Então, aqui mede A, aqui mede A. O outro lado é A, ali embaixo é A. Quanto que é a diagonal do quadrado? A diagonal do quadrado é só fazer Pitágoras, né? Vai dar A raiz de 2, não é isso? Certo? Essa aqui é a carga 1, mais quesão. Carga 2, menos quesão. Carga 3, mais quesão. Carga 4, menos quesão. Tudo bem? Certo? Ok?
Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, pergunta dele é a força resultante, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar as forças, né? A carga 1, ela repele a quesão, né? Elas têm carga de mesmo sinal, é mais e mais, né? Então, a carga 1 vai fazer uma força na quesão para sudeste, né? E a quesão por reação vai fazer uma força na carga 1 lá para noroeste. Então, a carga 1 faz uma força na carga 3 para sudeste, e a carga 3 por reação faz uma força na carga 1 para noroeste. Mas eu não vou marcar aquela força na carga 1, porque não precisa. Nós escolhemos uma das 4 cargas, né? Eu escolhi a carga 3. Então, eu não vou marcar aquela reação lá não, tá bom? Beleza? 2 com 3 agora. A carga 2 ela é negativa, a carga 3 é positiva. Elas se atraem. Então, a carga 2, ela puxa a 3 para cima. Tudo bem? Tá aqui, ó. F2, 3. E a 3, por reação, puxa a 2 para baixo. Mas eu também não vou marcar, porque não precisa. Agora, a 4 com a 3 agora. A 4 com a 3 agora. Pessoal, a carga 4, ela atrai a 3, porque elas têm sinais contrários, né? Então, a carga 4, ela puxa a 3 para a esquerda. Tá ali, ó. F4, 3. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Marcar as forças. Marquei. Eu fui lá, marquei as forças, certo? Aí agora nós ficamos com 3 vetores ligados pela bundinha. E eu quero a resultante deles, né? Eu quero a resultante deles. Pessoal, quando os caras estão ligados pela bundinha, a gente faz a regra do paralelogramo, não é isso? Então, você pega, por exemplo, vamos escolher F23 e F43. Você vai pegar a cabecinha da F23, certo? E vai traçar uma paralela a F43, né? Vai pegar a cabecinha da F43 e vai traçar uma paralela a F23, né? A resultante é o cara que liga o encontro das bundinhas ao encontro das pontilhadas. Aqui é a resultante, ó. Entre aquelas duas, não é isso? Certo? Aí, a resultante das duas entra no lugar delas, né? Você tira a F23, tira a F43, e a resultante entra no lugar delas, não é isso? E aí, nós vamos fazer, então, a resultante desse vetor aqui com o outro que sobrou. Então, qual que é a minha ideia para resolver esse exercício? A gente faz a resultante entre F23 e F43, e essa resultante a gente faz com a F13, certo? Professor, por que você escolheu a F23 e a F43? Você não poderia pegar a F23 e a F13, fazer a resultante delas, né? E a resultante delas fazer com a F43? Pai, eu posso, só que eu ia tornar a coisa muito mais difícil. Olha o ângulo aqui. Olha o ângulo entre elas aqui. Eu estou marcando aqui no marca-texto. Ó. Por que eu peguei 2, 3 e 4, 3? Porque 2, 3 e 4, 3, o ângulo entre elas é de 90 graus, certo? Tudo bem? O ângulo entre elas é de 90 graus. Então, foi por isso que eu escolhi aquelas duas, porque fica bem mais fácil fazer o cálculo. Tá bom? Bom, gente, antes de fazermos as resultantes, a gente precisa deixar as forças calculadas, né? E como é que eu faço a resultante se eu não sei o valor delas? Vamos lá. Começando pela F23. Como é que você calcula a F23, gente? K, módulo da carga 2, módulo da carga 3, sobre a distância da 2 até a 3 ao quadrado, certo? Tá. Aí vai lá, vai ficar assim, ó. K. Gente, quanto que vale o módulo da carga 2? Módulo de menos Qzão, certo? Beleza. Quanto que vale o módulo da carga 3? A carga 3 é Qzão, né? Então, isso aqui vai ficar K vezes Qzão vezes Qzão. K Qzão ao quadrado. Certo? Sobre a distância da 2 até a 3. Qual que é a distância da 2 até a 3, gente?
Cara, a distância da 2 até a 3 é o A, não é isso? É o A, é o lado do quadrado. Isso aqui, A ao quadrado, certo? Então, quem que é a F23? K, Qzão ao quadrado sobre A ao quadrado. Se você for calcular a F43, você vai perceber que vai dar a mesma coisa. Gente, a F43 vai dar a mesma coisa, cara. Porque a carga 4 tem o mesmo valor da carga 2. A distância da 4 até a 3 é a mesma distância da 2 até a 3, não é isso? Então, se você montar a lei de Coulomb para F43, vai dar a mesma coisa. E para não ter que ficar escrevendo essa coisa toda aqui, ó, K, que é o quadrado sobre A ao quadrado, eu vou chamar esse troço de F. Então, a F23 vale K, que é o quadrado sobre A ao quadrado. A F43 vale a mesma coisa. E eu chamei de F as duas. Tudo bem? Agora vamos para a F13 agora. Quem que vai ser a F13? K, módulo da carga 1, módulo da carga 3, sobre a distância da 1 até a 3, ao quadrado. Ok? Vamos lá. K vezes. Gente, carga 1, Qzão. Carga 3, Qzão. Então vai ficar K, Qzão ao quadrado, né? E qual que é a distância da 1 até a 3? Pessoal, a distância entre elas é a diagonal do quadrado. É a raiz de 2. Tudo bem? A raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai ficar K, que é o quadrado, sobre... Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2, né? A ao quadrado é A ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar F13 igual a K, que é o quadrado, sobre 2A ao quadrado. Certo? Ô, gente, quem que é esse cara aqui, ó? K, que é o quadrado, sobre A ao quadrado. Quem que é esse cidadão aqui, gente? Esse cara é a F, não é? Sobrou um 2 ali no denominador, né? Certo? Então, quem que vai ser a F13? F13, ela vale F sobre 2, certo? Ela vale F sobre 2. Bom? Beleza. Aí, agora que nós calculamos as forças, nós vamos colocar em prática aquele plano lá, né? Então, qual foi a nossa ideia? Fazer primeiro a resultante entre a F23 e a F43. Aqui, ó, F23, F43. Lembrando que nós chamamos as duas de F, não foi? Para facilitar, nós chamamos de F. Pega a cabecinha de uma, traça a pontilhada paralela à outra. Pega a cabecinha da outra, traça uma pontilhada paralela à primeira. E o resultante é o cara que liga o encontro das bundinhas ao encontro das pontilhadas, tá? Aqui. Chamei a resultante de F', né? Pessoal, qual que é o ângulo entre F23 e F43? O ângulo é de 90, certo? E o que a gente aprende em vetores? Que quando o ângulo entre os caras for de 90 graus, a resultante é dada por Pitágoras. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. F' ao quadrado vai ser igual a F ao quadrado mais F ao quadrado, não é isso? F' ao quadrado vai ser igual a 2F ao quadrado, certo? Então, quem que vai ser F'? F raiz de 2, certo? Tudo bem? Então, você vai tirar a raiz, F' vai dar F raiz de 2. Quem que é a F? Lembra lá de cima? F é K, que é ao quadrado, sobre A ao quadrado, certo? Beleza? Então, quem que vai ser a F'? Raiz de 2, K, que é ao quadrado, sobre A ao quadrado. Beleza? Então, esse cara aqui é a F'. É a resultante entre a F23 e a F43. Ok? Aí, beleza. Gente, quando eu faço a resultante entre elas, saem aquelas duas e a F' entra no lugar delas, né? Ok? E aí, quem foi que sobrou, então? Sobraram essas duas forças aqui na carga, né?
A F' para o centro do quadrado e a F13 para fora do quadrado, né? Vetores de mesma direção em sentidos contrários, a gente subtrai, é o maior menos o menor, né? A F', a gente acabou de calcular. Ela vale raiz de 2F. E a F13, a gente já tinha calculado. Ela vale F sobre 2. Certo? Pessoal, vetor de mesma direção em sentidos contrários, você subtrai, né? É o maior menos o menor. Qual das duas forças é maior? É fininha, né? Raiz de 2 é maior do que meio, né? Certo? Então, vetores de mesma direção em sentidos contrários, você subtrai. Então, quem vai ser a força resultante, então? Força resultante vai ser igual a F' menos F13, não é isso? Então, vai ficar raiz de 2, Kqzão ao quadrado sobre A ao quadrado, menos... Quem que é a F13, gente? Ela é F sobre 2, né? Então, ela é meio de Kq ao quadrado sobre A ao quadrado. Porque a F é esse troço aí, né? Kq ao quadrado sobre A ao quadrado. E aqui, ó, eu vou colocar essa carniça em evidência. O Kq ao quadrado sobre A ao quadrado em evidência. Então, quem vai ser a força resultante? Raiz de 2 menos meio, que multiplica Kq ao quadrado sobre A ao quadrado. Questão trabalhosa, né, cara? Questão literal enjoada, certo? Bem, então a resultante, ela aponta para o centro do quadrado, porque a F' é maior, e ela vale esse troço daí, alternativa certa, letra A de aprovado, ó. Porque quem acerta uma dessa, eu vou te falar, viu? Muito boa questão, beleza? Muito boa, ok? Bom, pessoal, nós vamos fazer agora um exercício da Mackenzie, uma questão clássica, esse modelo já caiu muitas vezes, e ele fala assim: com base no modelo do átomo de hidrogênio, no qual se considera um elétron, descrevendo uma órbita circunferencial ao redor do núcleo, certo? Vou destacar aqui, que é importante. Temos um exemplo de MCU. Então, gente, o modelo atômico para o hidrogênio é o núcleo formado lá por um próton, aí pode ter nêutron ou não, né? Mas você tem ali um próton no núcleo e o elétron orbitando em torno do núcleo, fazendo uma órbita circular em torno do núcleo, não é isso? Beleza. O raio dessa órbita é da ordem de 10 elevado a menos 10. Então, o raio vale 10 elevado a menos 10. Sabendo-se que a carga elementar é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, opa, vocês estão lembrando na aula de eletrização? A carga do próton é igual à do elétron e vale E. Quanto que é o E? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Lembrando que no caso do próton é mais E, e no caso do elétron é menos E, mas a carga deles é a mesma. Em módulo é a mesma. É a chamada carga elementar. Tudo bem? Beleza. Aí ele deu também que o K, a constante eletrostática, vale 9 vezes 10 a nona, certo? Aí ele deu a massa do elétron, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31. E ele deu a massa do próton, 1,67 vezes 10 elevado a menos 27. Ok? Nesse modelo atômico, a velocidade escalar do elétron é aproximadamente. Então, a pergunta dele é a velocidade do elétron, certo? Então, vamos lá, vamos representar a situação. Então, você tem um núcleo formado por um próton e o elétron fazendo uma órbita circular em torno do próton, não é isso? Certo? Uma órbita de raio R. O pessoal, o próton, ele atrai o elétron, né? O nome dessa força é força elétrica, não é isso?
O nome dessa força é força elétrica, beleza? Então, o próton vai lá e faz uma força no elétron, aqui, ó, para o rumo do próton, né? Atraindo o elétron, não é isso? Se você observar o desenho, essa força elétrica que o próton faz no elétron, ela aponta para o centro da curva que o elétron faz, não é isso? Certo? Lembrando que o elétron também faz uma força no próton, por reação, né? Atraindo o próton. Mas eu não vou marcar a força no próton, porque não me interessa. Ela não me interessa, tudo bem? Então, o próton, ele faz uma força no elétron, força elétrica, e essa força elétrica aponta para o centro da curva que o elétron faz, tudo bem? Tem mais alguma força atuando no elétron? Não. Não tem não, a resposta é não. A massa do elétron é tão pequena que o peso dele é desprezível. Você pode reparar que o exercício nem deu a gravidade. Então, se só tem aquela força, então eu posso dizer que a força elétrica, ela é a resultante. Só tem ela. Ela é a resultante. Só que ela é uma resultante do tipo centrípeta. Uma resultante do tipo centrípeta, porque ela aponta para o centro da curva. A finalidade dela é manter o elétron na órbita. É ela que impede que o elétron saia com aquela velocidade lá, certo? É ela que segura, tudo bem? Então, a força elétrica, ela é a força resultante centrípeta. Vamos lá, gente. Como é que a gente calcula a força elétrica? K, módulo da primeira carga. Aí, a primeira carga, eu escolhi o próton. A carga do próton é E, não é isso? Vezes o módulo da segunda carga. Segunda carga, gente, escolhi o elétron. Certo? A carga do elétron é menos E. Então, módulo de menos E. Sobre a distância entre elas ao quadrado. A distância é o raio, né, gente? Então, sobre o raio ao quadrado. Isso aqui vai ser igual. Resultante centrípeta. Vocês se lembram de mecânica? Massa vezes aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Tudo bem? Vou cortar o quadrado aqui com o R. Beleza? Então, isso aqui vai ficar... Pessoal, quanto que é o módulo de menos E? O módulo de menos E é E, né? E vezes E, E ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ficar K, quanto que é o K? 9 vezes 10 a nona, vezes o E. O E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 ao quadrado, sobre o raio, que é 10 elevado a menos 10. Certo? Isso aqui vai ser igual massa. Qual massa, por favor? O elétron. É o elétron que está orbitando. Aquela força elétrica, ela faz o papel de centrípeta para o elétron, certo? Professor, por que ele deu a massa do próton? Para te confundir, com certeza. Com certeza para te confundir. Então aqui, ó, massa do elétron, 9,1 vezes 10 elevado a menos 31, vezes a velocidade ao quadrado, ok? Vou simplificar aqui o 9 com 9,1, porque ele quer aproximado, né? Então, eu vou simplificar aqui, certo? Beleza? Agora, cuidado com as potências de 10, né? Vamos fazendo de cabeça aqui. 10 elevado a menos 19 ao quadrado, você multiplica os expoentes, né? Vai dar 10 elevado a menos 38, não é isso? Pessoal, 10 elevado a menos 38 com 10 elevado a nona, isso aqui vai dar 10 elevado a menos 29, certo? 10 elevado a menos 29. Aí o 10 elevado a menos 10 passa para cima, fica 10 a décima, né? 10 elevado a menos 29, com 10 elevado a décima. 10 elevado a menos 19. Então, essa conta toda, essas potências de 10 aqui, elas vão dar tudo 10 elevado a menos 19. Certo? O 10 elevado a menos 31, ele passa dividindo. E quando ele sobe, inverte o sinal. Fica 10 elevado a 31, né? 10 elevado a menos 19 com 10 elevado a 31. 10 elevado a 12. Então, V ao quadrado é igual a 1,6 ao quadrado vezes 10 elevado a 12. Tira a raiz, gente. Então, quanto que vai dar o V? 1,6
vezes 10 elevado à sexta. Esse cara é o V, tá bom? 1,6 vezes 10 elevado à sexta. Raiz de 1,6 ao quadrado, gente, é 1,6. Raiz de 10 elevado a 12, conserva a base, divida os expoentes. 12 por 2, 10 à sexta. Alternativa letra C. C de quê? Cabeleireiro. C de cabeleireiro, ok? E agora, para terminarmos, um último modelo. Beleza? Gente, essa questão aqui, ela cai no Federal de Uberlândia, certo? Questão muito boa. Vamos lá, o que ele fala? Duas cargas mais Qzinho, beleza? Estão fixas sobre uma barra isolante e distam entre si uma distância 2D. Certo? Vamos falar no desenho. Você tem uma carga aqui, a distância entre elas é 2D, certo? Ok. Uma outra barra isolante é fixada perpendicularmente à primeira, então forma 90 graus, no ponto médio entre elas. Então tá ali, ó, B e D, né? Beleza. O sistema é colocado de modo que esta última haste fica apontada para cima. Uma terceira pequena esfera de massa M e carga 3Qzinho, furada, é atravessada pela haste vertical, de maneira a poder deslizar sem atrito ao longo dela. Então, você vai colocar uma esferinha aqui, de massa M e carga 3Qzinho, e ela pode deslizar ao longo da haste. Certo? A distância de equilíbrio, olha a palavra, gente, equilíbrio, quer dizer força resultante igual a zero, né? Força resultante igual a zero. A distância de equilíbrio da massa M ao longo do eixo vertical é Z. Então, quer dizer que, quando a massa M estiver a uma distância Z, ele estará em equilíbrio. Força resultante igual a zero, certo? Beleza. Com base nessas informações, o valor da massa M em questão pode ser escrito em função de D, Z, G e K, onde G é a gravidade e K é a constante eletrostática. Qual é a expressão da massa M? Olha o cara, gente, o cara, quando elaborou a questão, ele foi filmado. O pessoal filmou o elaborador da questão e ele tinha algumas reações estranhas, pensando nos candidatos fazendo a questão. Olha lá. Tem gente que gosta de ferrar os outros. Tem gente que gosta de ferrar os outros, certo? Mas ele não vai nos ferrar. Ele não vai nos ferrar, porque a gente sabe fazer. Eu já tenho o caminho. Qual que é o caminho? Primeira coisa, gente, marca as forças. Primeira coisa é marcar as forças, certo? Que atuam na carga 3Qzinho, porque é a carga 3Qzinho que está em equilíbrio. Então, é ela que me interessa, certo? Então, gente, essa carga da esquerda aqui, ela vai fazer uma força na 3Qzinho, para nordeste, mais ou menos, repelindo, né? Porque elas são positivas, né? Essa aqui vale mais Qzinho e a outra vale 3Qzinho, não é isso? Certo? Da mesma forma, a carga da direita vai fazer uma força na 3Qzinho, repelindo mais ou menos para noroeste, né? Ô, professor, como é que você sabe que as duas forças têm o mesmo valor? Sabe por quê? Porque essa carga da esquerda tem o mesmo valor da carga da direita e a distância dela até a 3Qzinho é a mesma distância da outra até a 3Qzinho, não é isso? Então, mesma carga, mesma distância, mesma força. Mesma força. Tudo bem? Beleza. O que mais que a 3Qzinho tem? Ela tem o peso, né? Ela tem massa, tem gravidade ali no local. O peso é vertical para baixo. A 3Qzinho, gente, ela está em equilíbrio sob a ação dessas três forças. Então, por causa daquelas três forças, ela fica paradinha. Tudo bem? Certo? Eu vou chamar esse ângulo entre a pontilhada e a vertical de θ. Pessoal, se esse cara é θ, o outro do outro lado é θ também, né? Que é tudo igual. D, D, certo? Z, Z.
Então, do outro lado, se aqui é θ, aqui é θ, se esse aqui é θ, o outro também é, porque eles são opostos pelo vértice. Não é isso? Então, ficou 2θ para baixo, 2θ para cima, certo? E aí, o que você poderia tentar fazer para resolver esse exercício? Ah, professor, muito fácil agora. Agora, as duas forças F estão ligadas pela bundinha, né? Então, é regra do paralelogramo, né? Vou pegar a cabecinha da F, vou traçar uma pontilhada paralela à outra, pegar a cabecinha da outra, traçar uma pontilhada, certo? Aí o resultante é o cara que liga o encontro das bundinhas ao encontro das pontilhadas, não é isso? Aqui a resultante, ó, entre elas. E essa resultante vai entrar no lugar das duas, né? Você vai tirar as duas, a resultante vai entrar no lugar dela, e como a carga 3Qzinho está parada, tudo que está para cima, a resultante, tem que ser igual ao peso. Então, a resultante tem que ser igual ao peso, anula, acabou, não é isso? Certo? Ah, professor, então está resolvida, a ideia é essa. Gente, dá certo, tá, tudo bem. Mas, cara, você vai trabalhar com cosseno de 2θ. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Foi assim que eu aprendi matemática. Cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Nossa, aqui vai ficar muito complicado. Cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Então, eu acho que essa saída não é boa. Essa saída não é boa. Então, a gente vai tentar decomposição. Nós vamos pegar os vetores tortos. A gente não gosta de nada que é torto. Nada que é torto presta nessa vida. Nada que é torto presta nessa vida. Então, a gente vai pegar o torto e vamos decompor, certo? Então, nós vamos decompor a força F em Fx para a direita, Fy para cima. Como é que você sabe que vai ficar desse jeito? Porque se eu traçar as pontilhadas, fecham com a F, né? Obviamente que a força F tem que ser a resultante das suas próprias componentes, né? E o ângulo θ está ali, ó, com a Fy, não é isso? Beleza. Da mesma forma, nós vamos fazer para a outra força F. Vamos traçar as componentes aqui, Fx e Fy. Perceba que a resultante é a força F, a resultante delas, né? O ângulo θ, de novo, entre a Fy e a F. E aí, gente, quando eu faço a decomposição, sai a resultante, e quem que entra no lugar dela? Quem entra no lugar dela são as componentes. Então, no lugar da F, eu vou botar Fx e Fy. No lugar da outra F, Fx e Fy. Tudo bem? Lembrando que tem a força peso também, né? Bom, então, vamos lá. Eu vou riscar aqui. Eu vou riscar aqui de preto, então. Então, quando eu fizer a decomposição, a F vai sair. Risca aqui, sai a F. Certo? A outra F também sai, risca aqui. E as componentes entram no lugar, não é isso? O exercício falou que o cara está em equilíbrio, né? Pessoal, se o cara está em equilíbrio, as forças têm que se anular. Então, tudo que está para a esquerda, anular com tudo que está para a direita. Aliás, eu já esperava, porque as duas Fx, elas têm o mesmo valor. Eu sei que elas têm o mesmo valor, porque a força F é a mesma para elas, e o ângulo é o mesmo. Então, eu já esperava que elas se anulassem. E as forças na vertical têm que se anular também, né? Então, tudo que está para cima, quem é que está para cima? 2Fy. Tem que anular com tudo que está para baixo. Quem é que está para baixo? Peso, certo? Então, 2Fy igual ao peso. Gente, antes de continuarmos o exercício, vamos calcular quanto que vale, né, a força elétrica, né? Então, antes de continuar com a questão, vamos ver quanto que vale a força elétrica, para a gente poder igualar, né, o 2Fy com o peso. Vamos lá, quanto que vale a força elétrica F lá? K, módulo da primeira carga, módulo da segunda carga, sobre a distância entre elas ao quadrado, não é isso? Vamos pegar essa carga da esquerda aqui, gente. A carga da esquerda com a 3Qzinha, tudo bem? Vamos lá? Então vai ficar assim, K vezes
primeira carga, peguei a da esquerda ali, ela vale Qzinho, né? Vezes a segunda carga, peguei a lá de cima, 3Qzinho. Sobre a distância entre elas. Gente, eu vou chamar essa distância entre elas aqui de L, certo? L é a distância entre elas. É a hipotenusa do triângulo retângulo formado ali, certo? Então, K vezes Qzinho, vezes 3Qzinho, sobre L ao quadrado. Ok? Então, esse aqui vai ficar 3K Qzinho ao quadrado. E quem que é o L ao quadrado, gente? Se você fizer Pitágoras, o L ao quadrado, ele é o D ao quadrado mais o Z ao quadrado, não é isso? Guarde essa informação, tudo bem? Beleza? Bom, como nós havíamos visto, para que a carga 3Qzinho fique em equilíbrio, tudo que está para cima, 2FY, tem que ser igual a tudo que está para baixo, que é o peso, não é isso? Certo? Então vai ficar assim, ó, duas vezes. Quem que é a FY? Bom, nós aprendemos na aula de vetores, né? A FY, ela está com o ângulo, tá vendo? O ângulo θ está com ela. Então, a FY, ela vai ser a F, que é o cara que deu origem a ela, né? Vezes o cosseno. Quem está com o ângulo é cosseno. A gente faz esse macetinho para não ter que ficar fechando o triângulo toda vez, entendeu? Então, 2F vezes o cosseno de θ. Isso aqui é igual ao peso. O peso é mg, tudo bem? Então, duas vezes F. Quem que é a F? É aquele troço lá. 3K Qzinho ao quadrado sobre L ao quadrado. Gente, eu vou voltar o L. Vou voltar o L ao quadrado. Vou deixar L ao quadrado em vez de D ao quadrado mais Z ao quadrado. Para facilitar a escrita. E outra coisa. Quem que é o cosseno de θ? Olha o triângulo formado aqui, por favor. Ó. Olha o triângulo que eu estou destacando. Quem que vai ser o cosseno de θ lá no triângulo? Pessoal, o cosseno de θ é o cateto adjacente Z sobre a hipotenusa L. Não é isso? Beleza? Então vamos lá. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. É 2 que multiplica a F, 3K Qzinho ao quadrado sobre L ao quadrado, vezes, quem que é o cosseno de θ? Z sobre L. Isso aqui vai ser igual a mg. mg, certo? Beleza. Ô, pessoal, isole o m. Quem que vai ser o m, então? Porque o m é a pergunta da UFO, né? O m vai ficar 6K Qzinho ao quadrado Z sobre, passa o G dividindo, né? GL ao cubo. Aqui está o m. Só que não tem essa alternativa, porque o L foi um negócio que a gente criou, né? O L foi um negócio que a gente criou, então a gente vai ter que substituir lá no Pitágoras agora. Então vamos lá, quem que é o L mesmo? O L é a hipotenusa, né? L ao quadrado é igual a D ao quadrado mais Z ao quadrado. Então L vai ser a raiz quadrada de D ao quadrado mais Z ao quadrado. Gente, raiz quadrada é a mesma coisa que elevado a meio, não é isso? Então, L vai ser D ao quadrado mais Z ao quadrado, tudo isso elevado a meio. E agora nós vamos substituir isso aqui lá na massa. Então, de novo, uma questão pesada, principalmente pelo fato de ser literal, né? Ou, como me falaram, literária, literal, pelo amor de Deus. Substituindo lá, então quem que vai ser o MI? 6K Qzinho ao quadrado Z sobre GL ao cubo. Questão muito boa, né, cara? Esse aqui vai ficar 6K Qzinho ao quadrado Z sobre G... Multiplica. Aí quem que é o L ao cubo, gente? Cara, é aquela carniça lá, ó. D ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a meio. Isso é o L, né? Ao cubo. Ao cubo. Porque L é ao cubo. Gente, potência de potência.
conserva a base e multiplica os expoentes. Então, tá ali, ó. 6K Qzinho ao quadrado Z sobre G D ao quadrado mais Z ao quadrado elevado a 3/2. Alternativa letra B, certo? E aí você passa e vai morar lá em Uberlândia. Uberlândia, a família da minha mãe de Uberlândia. Certo? Beleza? Aí, olha só o que eu vi na internet. O mineiro roubando celular. Olha só. Aquele sotaque bem mineirês, assim, roubando celular. Você falar em Uberlândia, o cara chega assim, o mineirinho chega assim, pra roubar você. Dá o celular aí, uai. Nosso sotaque parece muito com o deles, definitivamente. Bom, beleza, então é isso. Certo? Então, beleza, pessoal. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.